Então vamos lá? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o 5G, tá? Mas calma, que eu não tô sozinho, eu tô com ela, sempre com ela, que o celular nunca pega na praia, não pode entrar no elevador que cai a ligação e fica procurando a senha do Wi-Fi por aí pra não gastar os dados, né? E aí, convidada? Sou eu, Victoria Galeno, também conhecida como Corretora Sincera no canal do YouTube, com altas dicas e tutoriais de plano Jabá. de saúde. Olá, mais uma vez, mais uma semana eu aqui como a convidada fixa. Legal, convidada. Recadinhos do último podcast? Recadinhos do último podcast. Sabe o que falaram pra mim? Não. Compraram um Apple Watch pelo link da descrição do vídeo. Não creio. É verdade, a Amazon vai me dar R$5. A Amazon podia dar um pouquinho. Não, eu não sei mais. quanto a Amazon vai dar, mas ó, você que comprou, obrigado, viu? Eu não vou divulgar seu nome aqui, porque, né, é um relógio meio visado, não quero que você seja roubado, não sei onde você mora. Mas enfim, obrigado. E é isso. Ó, gente, caso vocês tenham algum comentário, deixa aí nos comentários se estiver vendo esse podcast no YouTube, manda um e-mail para podcast@visualmodo.com, dá uma força, dá um apoio. Eu deixei uns links aqui também, se quiser comprar pelos links, dá uma força pro canal também. Se inscreve, dá um like, mas vamos lá. Convidada, o que é 5G? É o que vem depois do 4G. Gênio! Gente, é isso, por hoje é só, valeu. Não, brincadeira. Mais alguma coisa? É uma conexão de dados, né? Vem antes do 6G, é isso que você vai falar? Vem antes do 6G. Eu ia fazer essa piadoca, mas depois dessa incrível audiência e retorno que eu tive, eu achei que seria de bom tom eu dar uma minimizada nas piadocas. Tá ótimo, mas aí, o que é 5G? O 5G é uma conexão de dados, eu acredito. Ótimo, que nem o nosso 4G, né? É igual ao nosso 4G, mas eu acredito que é melhor. Então por que todo mundo falou que 5G vai mudar o mundo? Eu não tô entendendo. Eu coloquei isso no título do podcast tentando copiar alguém, mas eu não entendi por quê. Mas não é porque ele é mais rápido? Talvez. A conexão dele é melhor? Você sabe o quanto ele é mais rápido? Então, eu não sei o quanto. Eu só sei que ele só pega no meu celular em São Paulo. No Mas interior ele não funciona. Mas é de mentirinha, tá? Não é o 5G de verdade aquele que pega em São Paulo, não. O único lugar aqui no Brasil que tem 5G de verdade é em Brasília. Ah, mentira. Mas pra que os políticos precisam? Então, mozão, se você quer aprovar uma lei, pra quem que você mostra primeiro, né? Mas vamos lá. Depois eu conto uma historinha legal da China. Mas... Legal. Pra gente estar em polêmicas. Gostamos! Mas vamos lá. O nosso 4G que a gente tem, eu quero crer que você tem 4G. E aí, de onde você está ouvindo, talvez esteja ouvindo com os dados celulares, está ouvindo no 4G. A velocidade máxima do 4G é de 100 megabytes por segundo de download, tá? Uhum. O que você pode fazer com isso? Ó, Não faço ideia. você pode chamar o seu iFood, né? Ah. Tem podcast aqui sobre isso, né? Delivery. Esse podcast ele oferece comida? Você pode... Já vou abrir com o iFood. Ô, Jesus. Você pode chamar um Uber, né? Você pode ver o seu streaming no ônibus, né? Você pode ouvir suas musiquinhas no Spotify. Isso tudo você faz com o 4G. E óbvio, a velocidade máxima do 4G, quando pega bem, normalmente naquele bairro bom da sua cidade, no centro, em grandes capitais, o 4G pegando muito bem, ele chega a 100 megabytes, tá? De download. Que é mais do que o suficiente, é muito bom, tá? Mas ele tem um problema chamado latência. E a latência, de acordo com a Cloudflare, vocês conhecem, você usa no seu site, viu? Obrigada. A Cloudflare é famosa, né? A latência, ela é o tempo que a aplicação demora para acontecer depois que você manda acontecer. Vou usar um exemplo. O clique. Sabe quando o rapazote jogando videogame, o seu irmão lá jogando Fortnite da vida, Jogando ele LOL. aperta o botãozinho para atirar e demora um pouquinho pro personagem resolver atirar? Porque você precisa comunicar ao servidor que você quer atirar, o servidor precisa contar pro jogo que ele atirou, e o jogo precisa mostrar para todos os outros jogadores que ele atirou. E isso leva alguns milissegundos, normalmente 100, 60, 80 milissegundos. Tá. Sabe em quantos milissegundos o 5G trabalha? Quanto? 0. Ah! Na verdade, 0, qualquer coisa até 1 milissegundo. Ele chega a ser 100 vezes mais rápido que o 4G. Tá, e me diz uma coisa, porque... Agora, peraí, desculpa interromper, mas agora em velocidade, Tá. ele pode chegar... Tá? Pode chegar, tá, gente? Não é que vai chegar, mas pode chegar a 20 vezes mais de download do que o nosso 4G. Então, se a gente consegue no centro baixar a nossa série favorita no Torresmo a 100 MB por segundo, vai chegar ali, ó, quase, né? Vamos dizer aqui, vamos batendo forte aqui uns 2 GB por segundo.
Mas É muito, né? é bastante. Mas enfim, vamos lá. Eu, Pergunte. eu ia fazer uma pergunta. Como que funciona, por exemplo, a questão não só da velocidade, né? Mas hoje, tipo, o nosso 4G, 3G ou 5G, seja como for, você tem que contratar uma operadora, certo? Certo. Eu vou conseguir concatenar a pergunta, mas vai indo pra frente que daqui a pouco eu vou voltar nela. Então, você não contrata 4G no seu plano de celular, contrata? Você não contratou um plano de celular com 4G, você contratou um plano de celular e por um acaso tinha 4G onde você tá. Lembra quando você foi pra São Paulo que pegou o 5G? Sim. Você contratou um plano 5G? Ah, não. Ele só pegou, não foi? Sim. É isso que vai acontecer. Exatamente Entendi. isso. Pra Tá. gente não vai mudar nada. Claro, gente, vai mudar, vai ficar mais caro. Lembrei, o consumo. Como que funciona o consumo de internet? Porque às vezes, por exemplo... Depende. Porque, por exemplo, você vai assistir, sei lá, alguma coisa no stream, ele vai... ele gasta tudo. Então, depende muito. Por exemplo, se você quiser ver um filme que tem, por exemplo, 1 GB de tamanho, no seu 4G ou no seu 5G, não vai fazer diferença nenhuma, porque o filme continua tendo 1 GB. A diferença é que você vai baixar muito mais rápido. Entendi. Mas do seu pacote de dados, você continua gastando 1 GB. Entendi. Porém, aí eu preciso voltar um pouco na história, porque assim, à medida que a internet melhora, as aplicações ficam mais pesadas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Instagram, tá? Ali, ó, meados de 2000 a 2010. Tava bem na transição do 3G pro 4G. O Instagram, quando nasceu, ele nasceu na época do 3G. Então, lembra que ele era bem simprão? Só tinha o quê? Só tinha fotinha. E no máximo descrição. Agora você abre o Instagram, tem stories, tem shopping, tem reels, tem aqueles vídeos Tem as lives, né? Tem um monte, boa, tem live pra caramba. Mas por quê? Porque a gente saiu do 3G, que era bem devagar, e foi pro 4G. Concorda que eu tô gastando muito mais dados no Instagram do que eu gastava antigamente, que era Sim. só foto? Então, se a gente começar a resolver fazer streaming de filme a 8K por causa do 5G, vai gastar mais dados, de fato. E assim, creio eu que vai custar mais caro a internet de qualquer modo. Mas a gente explora isso daqui por final. Tá. Deixa eu voltar um pouco no passado. A gente já tá chegando no 5G, né? Tá, que tem lugar aqui, eu sei, que não pega nem o 3G direito, eu sei. Meu pai mora numa cidadezinha chamada Araçoiaba da Serra. Que tem lugar lá que nem o 3G, Nossa, dependendo lá da tem operadora. lugar que não pega nada. É que a sua operadora não pega na praia, você fica de boa aí. Ah, sua também não? Só não pegou em Minas, lembra? Só não pegava em Minas. Não, a minha não a gente pegava foi, a em gente foi pra Minas. Capitólio, ela tem... Pode falar o nome, pode falar, é claro. Eu tenho a Claro. E não pegava em Capitólio. Mas não pegava em Capitólio. Depois a gente foi, tipo, pro Guarujá e a sua, que é Vivo, não pegava. Verdade. Mas aí é que você tem que desligar o celular, ligar de novo pra conectar numa outra banda. A gente vai explorar isso um pouco depois, mas vamos lá. A tecnologia, ela não nasce pronta, tá? Então, vamos lá. Em 1980, a gente tinha uma internet sem fio. Aliás, uma internet analógica chamada 1G. Na verdade, chamavam só de G, tá? Não tinha numeração. O celular fica assim, né, quando você tá sem rede. Ele fica só um Gzinho. Isso. Aquela é uma internet analógica, tá? Ela possibilitava uma conexão bem devagarzinho. Aí, em meados dos anos 90, a gente foi pro 2G. O 2G deu uma melhorada, ele já possibilitava uma conexãozinha um pouquinho melhor, tá? Que era Dava pra aqueles- você, no máximo, assim, mandar um e-mail com muito esforço. Que era tipo aquela que a gente tinha de escada, né, da telefônica. A internet de escada é uma outra coisa, porque ela é por satélite e tal, mas beleza. Ah, tá. Vamos lá. Anos 2000. Lembra? Estevão Trabalho, Steve Sim. Jobs lançando o iPhone 3G? Foi maravilhosa a apresentação dele. Então, o 3G, ele mudou muita coisa. Muito da tecnologia que a gente tem hoje veio do 3G. Até hoje tem lugares aqui no Brasil que pega só 3G. Ele possibilitou você mandar um WhatsApp, ele possibilitou você mandar SMS, porque era horrível mandar SMS no 2G. Ele possibilitou você fazer muita coisa. A qualidade das ligações melhorou muito, tanto que no 3G, os celulares pararam de ter aquelas antenas gigantes que tinha antigamente, lembra? Ah, sim, tinha umas antenas esquisitas, aquele celular tijolão você arrancava pra poder Exato. funcionar. Muito bom, muito bom. Aí, o que aconteceu? Lógico, a tecnologia não nasceu pronta, tá? Não foi que, tipo, nasceu em 2000 o 3G e aí mudou pro 4G. Não, o 3G ele foi evoluindo, foi ganhando banda, foi ganhando frequência. O que é banda e frequência?
o alcance, é a potência da rede, é o quão longe você consegue ficar da torre de sinal para você conseguir se conectar. Então é necessário ter uma torre, ele não é via satélite, não, certo? Não. Você tem que ter uma torre com repetição de sinal, tá? Entendi. E via satélite a gente tem o Starlink lá do Elon Musk, que eu quero fazer um podcast só sobre isso eventualmente, tá? Mas a diferença, por exemplo, do 5G, do 4G, pro Wi-Fi que a gente tem em casa... Vamos lá. A diferença do 5G pro Wi-Fi. Na prática, tá? De forma mais chula. Comparando o 4G com o Wi-Fi de hoje, tá? O Wi-Fi moderno, o Wi-Fi 6, vamos dizer assim, que o Wi-Fi também tem padrão, tá? Então. A gente tem que fazer um podcast só sobre o Wi-Fi também. Porque eu acho que gera uma dúvida, porque eu tenho dúvida, porque como que funciona verdade, um ou outro? É 4.6 ACY é o nome, mas aí a gente chama de Wi-Fi 6 pra não chamar esse nomão todo, tá? É mais fácil. Mas vamos lá, na prática, para quem usa o telefone, não são os aficionados de tecnologia, nenhuma, tá? A diferença é que o Wi-Fi normalmente está conectado à sua operadora de internet, que não tem um plano de dados, então você pode usar de maneira mais ilimitada. Isso. E concorda comigo que dentro da sua casa não tem parede? Vou recapitular um pouco. Era uma casa muito engraçada. Não tem parede quebrando o sinal. Ah, sim. Entendeu? Sim. Porque o sinal que vem de fora, ele tem que bater umas paredes, não tem? Sim. Porque por mais que você deixe uma janelinha aberta, vamos dizer que ele tem que quebrar algumas barreiras, né? É diferente. Já o Wi-Fi, ele é só pra você e os aparelhos da sua casa conectados. E mesmo assim, em algumas casas, dependendo do local, o Wi-Fi não chega ou tem dificuldade, chega mais... Ele não tem um alcance tão longo quanto uma banda. Exato. Tá. Na prática, essa é a diferença. Essa é a semelhança e a diferença, tá? Tá. Então, vamos lá. O que acontece? Tá? Vamos voltar aqui pro 4G. A gente tinha o 3G, tá? Ele foi evoluindo. Aí a gente precisava de mais velocidade, tá? Então, fomos, tipo, o máximo do 3G, se não me engano, era um download de 20 megabytes e tal. Não dava pra você... Era bem devagarzinho. Acho que 20 não, né? Acho que era 10, 5, uma coisa assim. Você que evoluiu muito do 3 pro 4. Aí, o que acontece hoje em dia? 100 megabytes, que é o máximo, se a gente colocar antena boa em tudo quanto é lugar, se a Vivo resolver colocar, a Claro, a TIM... Elas conversarem direitinho, quiserem fazer direito? Elas se juntaram pra comprar ou ainda vão se juntar pra conversar isso aí? Faz favor. Se todo mundo colocar antena e pegar um 4G muito bem pegadinho em todo lugar, vai todo mundo se conectar. Beleza, legal, todo mundo se conecta. Só que o problema do 4G é a latência, que é aquele negócio da demora da resposta. Entendi. Quando eu abro o meu Instagram, não sei se você já reparou, quando você abre o Instagram na rede e você coloca para atualizar o feed, ele demora um tempinho pensando. Sim. Não que ele demore carregando o feed novo, não, ele demora pensando porque ele não sabe, o servidor do Instagram ainda não entendeu que você quer carregar o feed novo. Entendi. Isso é latência. Isso é uma paredinha. Isso. Uma Agora montanhinha. imagine, você quer conectar todos os carros, tá? Eu quero que o nosso carro converse com o Uno que está na frente, que converse com o Gol que está na frente, que converse com o Fiesta que está na frente. Eu quero que eles conversem. Concorda que qualquer meio segundo é muito no trânsito? Ah, com certeza. Porque... Agora imagine, então, o que a gente precisa resolver com o 5G? A gente precisa resolver a latência. A velocidade, ela é um brinde, ela vai evoluir muito mais, a potência da rede, quantos celulares na mesma conexão conseguem ficar, é muito melhor, mas a gente precisa resolver a latência. Entendi. Eu vou usar um exemplo, tem uma empresa da China, eu realmente não consigo lembrar o nome agora, tem um nome engraçadinho, mas ela é uma empresa, é a mais famosa da China de carros autônomos, e ela estava fazendo carros autônomos, pegaram um pedaço da cidade, um bairro, para treinar carros autônomos, e colocaram vários carros autônomos. E hoje em dia, como que é? O carro ele se comunica com um servidor e tenta interpretar a rua, porque ele não consegue se comunicar com os outros carros, tá? Ainda, no máximo, né? Um carro autônomo da mesma marca com outro carro autônomo. Por exemplo, um Tesla com um Tesla, um carro X com um carro X. Tá. Dessa marca chinesa. Certo. Aí o que eles notaram? Os carros eles já conseguiam se movimentar, eles não bateram em ninguém se machucou. Só que a velocidade máxima que eles conseguiam rodar por esse bairro, por essa região traçada, era de 5 km por hora. Nossa! Porque eles estavam conectados em toda a base 4G. Porque não tem como você colocar um fio no carro e levar o Wi-Fi, né? Então. Então você tem que se conectar com a internet de algum jeito, tem que ser sem fio. E o melhor sem fio é 4G. Entendi. Então a melhor internet 4G, com os carros se comunicando com o servidor, permitia eles
trafegarem de maneira segura, tá? Dá pra você fazer um overclock, colocar os carros a 200 por hora. Dá, mas alguém vai se machucar. Com certeza. E os carros provavelmente vão se machucar. Mas é pior, mas os jipes são como os jet skis e as motos são como os banheiros. Não, vamos lá, gente. Enfim. Era 5 km por hora. Pouco, né? É bem horrível. pouco. Imagina o trânsito a 5 por hora. Lógico, se você tá parado no trânsito, na Marginal Tietê, alagando, tudo parado, tudo que você queria era andar 5 por hora. Mas vamos combinar aqui para uma vida normal, para um mundo perfeito, é muito pouco. Né? Mas imagina, você desiste, desce aí, e vai a pé. O que aconteceu? Porque aí é onde entra a parte do governo popular. Eu tô fazendo aspas, da China. O governo da China chegou nessa empresa e falou, viu? Deixa eu colocar vocês em contato aqui com a Huawei, que é minha parceira. Eles vão dar uma força para vocês, eu vou dar uma força para eles. Vamos pegar esse bairro e encher de antena de 5G, porque a antena 5G ela tem uma frequência mais alta, mas o alcance é menor. Então tem que encher de antena 5G e mudar a conexão desses carros, trocar o chipzinho do 4G para 5G. Aí o que aconteceu? Essa empresa eles fizeram essa parceria com a Huawei, né? Com a Huawei. E qual foi a velocidade máxima alcançada pelos carros? Qual? Aumentou para 30 km por hora. Caraca! 30 por hora, imagine que no mundo não tem semáforo, os carros não precisam ficar andando e parando, porque estão todos se conversando. Sim. Então, 30 por hora é rápido, né? Não, é uma velocidade considerável. Nós saímos de 5 e fomos para 30. E isso foi ano passado, não foi agora não foi ontem. Entendi, já. Essa é a diferença. E isso são os carros tentando ler a pista, e a pista tá cheia de outros carros que não são inteligentes, que nem eles. De novo, eu tô falando com o Chevetinho, com o Fiesta, com a Brasília. Com a Brasília, com o Fuscão. Kombi. Com a Kombi. Foi nesse tipo de trânsito. Agora imagine num trânsito que todos os carros estão se conversando entre si, tá? Que é o mundo perfeito, né? Então, daí a gente começa a entrar nas aplicações práticas do 5G, tá? Uma outra coisa muito legal que dá para você fazer no 5G, que eu acho que é fácil você convencer a prefeitura, você já reparou na rua que tem bastante poste de luz? Muitos. Já pensou que inteligente seria se você tivesse alguma espécie de sensor que lesse e os postes fossem se acendendo e apagando? Mas ele fica acendendo e apagando? Vou colocar um exemplo aqui. Normalmente um semáforo inteligente ele tem um indutor, que é uma bobina de um metal, como se fosse um arame enterrado no chão, que esse arame ele detecta se tem um carro em cima dele, que é um monte de metal também, né? Um monte de lata, e ele avisa o semáforo que tem um carro ali. Entendi. Então, se tem um carro ali, logo o carro quer passar. Então, os semáforos vão se comunicando. E se você colocasse isso tudo numa rede? Entendi. Você concorda que a gente teria semáforo mais inteligente, a gente teria lâmpada mais inteligente e a gente teria um trânsito mais inteligente? Provavelmente. E com menos incidência de acidente. E se eu colocar os ônibus nessa rede? Caraca. Porque aí você vai saber exatamente onde está o ônibus, porque é instantâneo, não tem latência. O que acontece é que tem alguns lugares, né, no Brasil que você já consegue acompanhar mais ou menos onde o ônibus tá, através do aplicativo. Sim. Que nem fosse o Uber, né? Graças ao 4G e tal, a gente consegue Mas isso ainda tudo. assim tem um delay, né? Mas olha só que legal, eu acredito piamente que o 5G ele vai ser, para nossa geração, mais ou menos o que foi para a geração dos nossos pais, a internet. Porque a internet ela mudou tanta coisa, porque pense, você pode chamar um carro com o seu celular. Mas a gente impressionante. Sim. Agora, o 5G, ele vai permitir que, por exemplo, você tá no hospital, fala um hospital aqui de Sorocaba, você que é corretora de plano de saúde. Vamos, sei lá, o evangélico. O hospital evangélico. Você tá no hospital evangélico e você precisa fazer uma cirurgia. Mas o seu médico favorito, ele tá lá em Fortaleza. E ele não, é muito caro ele pegar um avião, vir pra cá. Não, você precisa fazer cirurgia agora, é urgente. Esse médico seu vai numa sala de algum outro hospital, toda preparada, com um joystick conectado com 5G e faz a cirurgia, à distância. Caraca. Controlando um robô. Porque eu ficaria com um pouquinho de medo. Seria tão milimétrico, seria tão instantâneo o que ele mexesse e acontecer, que isso seria possível. Isso seria bem legal. Bem legal, né?
É muito, tipo, futuro, assim, né? Então, mas não tá tão longe. Porque já Não. tem 5G acontecendo no Brasil. Ah, não, sim, mas não é em todos os lugares que pega. Por exemplo, meu Não, celular... tem lugar que pega 4G aqui ainda. Mas tem que existir a internet. Não, sim, mas, por exemplo... Ó, se você for deixar um comentário com esse argumento, mas na minha cidade não tem. Ó, desculpa, eu sinto muito. Em cidades não tinha eletricidade, mas isso não impediu que a eletricidade existisse em algumas outras. E que bom, né? Não, vai chegando aos poucos. Acho que o Brasil, ele é um pouquinho mais lento, assim, com algumas coisas em alguns lugares um pouco mais remotos, mas chega. Mas, tipo, por exemplo, como funciona... Porque o meu celular, ele aponta que ele pega 5G em São Paulo, capital. Então, nem todo celular tem o receptor, né? Tem a antena interna que pega 5G. Isso é importante. Então, o Por celular, isso, ó, ele eu precisa vou- ter essa anteninha. Sim, eu deixei uns links na descrição do vídeo, tá? Onde você pode comprar na Amazon celulares com conexão 5G. Mas é só você pesquisar lá por conexão até 5G. Porque assim, o celular que tem conexão 5G, não que ele não vá se conectar ao 3G. Ele se conecta com todas e o 5G. Ele Ele não é adere, só- né? Não é ou 5G ou 4G, tá? Não funciona assim. Então, Ele adiciona, E assim, né? ele escolhe a rede que for melhor pra ele. Sim, não é sim. como se você pudesse escolher também. Não, o meu celular, ele tá Aí sempre no 4G ou 3. Tem um rolê muito curioso, por exemplo, os iPhones vendidos no Brasil via normal, que a Apple manda pro Brasil, eles têm um tipo de antena que pega 2 bandas de 5G. Tipo, eu não sei exatamente o número, porque eu não lembro, mas sei lá, a banda 500 e a banda 1000, beleza? Já os iPhones que você traz por importação, Você vai lá fora pra comprar. eles são feitos para América e a América usa só a banda 1000. Então, se o lugar que você tiver o 5G da banda 500 e seu iPhone for importado, Não sinto pega. te informar, mas você vai ficar no 4G. Então, tem todo esse rolê, tá? Mas, assim, eu sei disso no iPhone, mas deve ter no Samsung. Tem versões globais e versões regionais dos Mas aparelhos. o 4G e o 5G hoje, pra uma pessoa, pra um usuário comum, que usa a rede social ali, uma coisa ou outra, ele sente muita diferença de quando ele tá no 4 e quando ele tá no 5G? Se o 4G tiver muito bom e o 5G tiver fraco, que eu imagino que vai ser como vai vir o 5G, aquele rolê fraco, capenga, como que é o nome? Capenga, xoxa. Xoxo. Então, não vai ter muita diferença porque a aplicação rede social já está bem resolvida. Entendi. A não ser que o Instagram coloque uma coisa tipo, a realidade aumentada que vai ler o cenário e fazer nascer uns Entendi. Pokémon que vão fazer o seu café. Aí, beleza, porque aí a gente vai precisar de mais velocidade de E a conexão. antena? A antena do 4G, do 3G é a mesma ou tem uma Né? preparação diferente? Como funciona? É aí onde entra a treta econômica. Eu não sei se vocês sabem, tá acontecendo uma guerra... Não, brincadeira, gente. Não vou falar disso, não tem graça. Mas, não sei se vocês sabem, mas a América e a China, elas não estão se dando muito bem. É porque a China... E a América, ela não gosta muito de uma empresa chamada Huawei, que nasceu ali em 1986, 1983. Eu nunca sei como que pronuncia. Nem o chinês sabe, a gente pergunta pra eles. Mas a Huawei, provavelmente estejam ouvindo a gente agora. Meu Deus. A Huawei, como toda empresa da China, ela é obrigada a abrir os dados para o governo se o governo quiser. E assim, vamos combinar. Ai, Jesus. Eu não queria contar pra ninguém, mas o Facebook não tem escritório lá, o Google não tem escritório lá, o Google não tem escritório nem na Rússia. Você acredita nisso? Porque tudo que tá na será? Rússia tem que passar pelo servidor da Rússia. E o governo pode pedir e é isso. Tipo, seus Eles dados não têm- têm proteção nenhuma, não são seus. Ah. Não é da empresa os seus dados. É do governo, beleza? Mas enfim, vamos lá. 1986, Tá. um senhor cujo eu esqueci o nome, tá? Vamos chamar ele aqui de Sr. Huawei. Ele... Ele era um ex-militar do Exército da República Popular da China. Nossa Também Senhora. conhecido como um espião. Olha aí, um espião em posição de liderança. Abraço, Putin! Ele fundou a Huawei, beleza? E a Huawei, ela é muito... Como eu vou explicar assim? Ela é a maior em telecomunicações do mundo. Sério? Sim, é a maior. Ela briga... No 5G, a gente tem 3 empresas que conseguem fazer antena 5G. Tá. Nós temos a finlandesa Motorola. Ah, Motorola é finlandesa. Sim. É bom, Motorola. A sueca? Acho que é a sueca Ericsson. A Ericsson. Mas a Ericsson nem existe mais, coitado. Opa, se existe Não, a pra maior celular, antena. pra celular não. Não, mas não é porque não faz celular que não existe mais. Era legal o Sony Xperia. Era Xperia, né? Era Sony Ericsson.
Não, Sony Xperia, não era? Não, a Xperia ainda é da Sony e é só da Sony. O que era da Sony Ericsson era o Sony Ericsson. Ah. Era uma joint venture nas duas empresas, mas vamos voltar à Entendi. explicação. Ok. Nós temos 3, tá? Tá. Motorola, Ericsson e Huawei, beleza? Certo. Por que a Huawei, ela incomoda tanto a América? Porque a Huawei ela é muito amiga do governo da China. Então o governo da China estima-se que colocou ali uns 100, 150 bilhãozinho de dólares na Huawei. Então o que acontece? A Huawei, como tem o dinheiro do governo, ela consegue vender tudo muito mais barato. Ah, Então, entendi. quem consegue fazer antena 5G? A gente consegue comprar da Motorola. A gente, imagina a Vivo, tá? A gente, a Vivo, a gente, a Claro, a gente, outras a TIM. empresas, né? Porque a gente não compra nada. Ah, sei não, viu? Mas, a gente consegue comprar de 3 empresas. Aí nós temos a Motorola vendendo a R$1.000, vamos dizer assim, um valor fictício. Nós temos a Ericsson vendendo a 1.500. E nós temos a Huawei vendendo a 200. É No Shopee. No Shopee, muito China, né? Muito na no Shein. AliExpress. Na Shein. Mas por quê? Para construir é mais ou menos o mesmo custo para as 3. Mas como a Huawei tem aquele dinheirinho do governo, tá Aquela tudo tranquilo, marotagem, você pode, né? para ganhar mercado, vender mais barato, né? Claro, A claro. Amazon faz isso. Ela começa a vender os livros tendo prejuízo para quebrar as livrarias, para só ela vender depois. Inteligente, pô. Cada se um você faz tem- o seu Se comércio. você tem dinheiro infinito, você pode fazer o que você quiser. Eu queria E ter aí dinheiro é onde infinito. entra o problema. Para você ter ideia, o governo americano ele ofereceu um empréstimo a juros quase zero para o Brasil não comprar, para as empresas de telecomunicações do Brasil não comprarem os aparelhos da Huawei. Nossa, mas os Estados Unidos se preocupando com o que o Brasil vai comprar? Prazer Guerra Fria, né? É. A CSN não tá aqui à toa. Temos Ah, aí algumas Como é informações o nome da- históricas. Aqui tem aqui perto alumínio, sabe? É. Mas enfim, então, a Fox não veio pra cá porque queria. Informações históricas. Gente, 3 coisas que você nunca pode perguntar, tá? O salário de um homem, o peso de uma mulher e o que a Mercedes-Benz fazia durante a Segunda Guerra, tá? Mas vamos lá, voltando pro tópico do podcast. O foco aqui. Aí a gente entra num problema um pouco geopolítico, porque assim, eu não sou a favor de teorias da conspiração, tá? Mas? Embora adore. Todo mundo gosta, né, de uma história. Se todos os aparelhos são da Huawei e os dados, de certa forma, estão passando pelos servidores deles, antes de irem ser processados na nuvem ou em qualquer outro lugar, concorda que se a China quiser, ela pode pegar esses dados? Não, com certeza pode. E aí, essa é a preocupação americana, porque O americano se preocupando com os dados. O diretor de comunicação da Huawei, ele veio a público, porque a América tá acusando eles há muito tempo, e ele falou assim, um lance mais ou menos assim, não, a gente teve um apoiozinho aqui, ó, de uns 100 e poucos bilhões aqui, ó, do governo chinês, mas eles não mandam na gente, não. Imagina. E pode ficar tranquilo que é nós. Mas não convenceu ninguém, tá? Assim como a maioria das coisas que a China fala. Mas o que acontece? À medida do tempo, no começo vai custar muito caro, vai ter Lógico. pouca aplicação para o 5G, mas pode ir ad infinitum, pode ir muito longe o que vai acontecer, e à medida que for tendo mais Evoluindo, empresa né? fazendo, vai começando a ter concorrência, vai começando a A baratear. coisa de quando começou a ter o 3G. Mas para vocês terem ideia, já teve o leilão, né? Tá tendo, acho que já teve o leilão do 5G, tá? Entre Vivo, o consórcio Vivo, Claro e TIM. Nossa, a tinta no meio? Sim, é que a gente só tem 3, né? De telecomunicações, assim, sem a gente só tem 3 no Brasil. Sim. E o que aconteceu? Elas brigaram o máximo possível com o governo para deixar mais longe esse leilão. Que não é leilão, né? É o pregão, eu acho. Que é para as empresas poderem contratar essas bandas. Imagine as bandas como rodovias de sinal que estão fechadas, e assim que o governo falar, tá aqui, ó, esteja comprado, as empresas podem comercializar em cima delas, tá? Entendi. É muito louco você imaginar isso, mas no momento que vocês estão ouvindo esse podcast, no momento que a gente está falando aqui, imagine que tem um monte de sinal passando por nós, tá? Aqueles fiozinhos que tem um monte daqueles filmes. Tanto que teve político... Cyberpunk. Isso, teve político em Santa Catarina
que quis bloquear a possibilidade do leilão do 5G, nem o 5G, tá? O leilão das bandas de 5G, porque tava dizendo que o 5G trazia câncer. Não, mas sempre tem uma galera, né? É tipo o cara que queria tratar o Covid com ozônio. Meu Deus, é umas ideias, assim. Ele não demonstrou estudo nenhum que isso trazia câncer e tal, mas ele falou, mas não tem nenhum estudo que também não traz. Eu falei, ótimo. Mas ótimo argumento, não é mesmo? São políticos brasileiros. Quando tiver o 6G vai ter a mesma coisa. E assim por diante. Tem gente que fala que o micro-ondas também causa câncer. Gente, sempre teve, sempre vai ter. Esse é o tipo de teoria da conspiração que não me agrada, esse eu acho só inútil mesmo. Porque claramente Não, nada. Mas enfim, não influencia. Nada acontece feijoada, tá? Ele só apareceu com esse projeto aí. Se Deus quiser, nenhum juiz vai dar aceitar, atenção, né? Mas, de fato, tem sinal passando por nós o tempo todo. Pode ser sinal de Wi-Fi, pode ser sinal de internet, pode ser sinal de telefone, pode ser sinal de intranet. Tem sinal passando por nós o tempo todo. Sim. Tá? Não que isso seja pior, que isso seja melhor. Eu não vou entrar nessa discussão, não sou médico, mas... Mas hoje a gente depende disso. Muita gente depende. Melhorou, disso. eu acredito que melhorou. A conexão sem fio melhorou a vida das pessoas, tornou mais seguro. Por exemplo, se a gente cai, volta aí no podcast do Apple Watch, se a gente cai com o relógio avisa o nosso celular, que avisa a polícia que a gente caiu. Ou avisa o contato. Ou avisa o contato de emergência. Olha que, é muito legal. Não, e outra, é praticidade. Hoje você consegue ficar sabendo das informações do mundo inteiro. Por exemplo, tá acontecendo a guerra, né? Ucrânia, Rússia. Você, antigamente, até você ficar sabendo disso, ia demorar quanto tempo? Quantos meses aconteceu pra falarem de Chernobyl, lembra? Então... Inclusive, fica aí a recomendação de série desse episódio, tá? Chernobyl, da Meu HBO. Deus, 5G e Chernobyl. Estamos falando de radiação aqui? Não faz sentido. A de Chernobyl realmente causa câncer, tá? A de Chernobyl realmente. Mas eu acho que, assim, é claro que hoje muita gente acaba se tornando dependente e acaba se tornando meio que um vício, uma dependência mesmo. De ter o acesso ali ao celular. Mas é um problema moderno, né? Sim, mas eu acredito que se a gente colocar na balança, né, o problema e a solução... E a solução, com certeza a solução. O benefício é muito melhor. maior, né? Tá valendo a pena. E não só isso, você consegue ter acesso à informação, você consegue falar... você tem um parente que tá longe, que às vezes tá dentro do mesmo país, mas você não consegue visitar. Essa é uma outra como coisa for, né? muito legal. Sabe aqueles filmes que você pega o celular escaneia a pessoa e você começa a falar por um holograma? É muito legal isso. Queria que acontecesse. Então, talvez isso seja possível, porque é tão rápida a conexão de 5G, é tão potente, que isso pode ser possível. Mas beleza, vamos voltar aqui pro mundo real. Mas a gente tá falando sobre possibilidades a do Vivo, futuro, né? a TIM, é claro, conseguiram comprar a banda e tal, se juntaram, cada uma vai ficar com um pedaço de uma. Aí elas vão começar a comprar antenas, sabe-se lá de quem, tá? Porque quem que produz as antenas não... São só 3 por enquanto. São só 3, né? E uma é muito mais barato que as outras, tá? Abraço, Huawei. Inclusive, Huawei, queremos vocês aqui. Manda um celular, não gosta. Não vou pedir pão, não. Eu vou pedir celular. Você sabe que a filha do CEO da Huawei, ela foi presa ano passado. Coitada. Deportada, se não me engano, saindo do Canadá, entrando no Canadá. Caraca, no Canadá. E aí apreenderam as coisas dela e... O único aparelho que ela tinha da Huawei era um tablet, o notebook era um MacBook, o celular era um Apple, enfim, aí pegou super mal, assim, pra ela e tal, mas enfim, fofoquinhas à parte. Mas viu, se ela gosta da marca, ela não é obrigada a usar a dela. Bom, faz sentido. Por isso que eu vendo vários planos de saúde. Mas é que você não é a embaixadora do plano de saúde, sei lá, da Amil, né? Não. Você é uma corretora de plano de saúde. Mas se a Amil quiser, eu posso ser. A chefe de comunicações é embaixadora da Huawei, né? Porque... Aí não pegou bem. Mas enfim, vamos lá. Realmente, fica um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Bom, primeiro que as empresas elas ainda não têm certeza do alcance, mas sabem que o alcance é limitado. Então não vai poder ter uma antena tão longe da outra igual tem no 4G. Então isso que eu ia perguntar, né? O que estão cogitando? Colocar uma antena no topo de cada prédio. Por exemplo, lá em São Paulo, em cada prédio coloca uma antena. Porque como ele tem um alcance muito limitado, qualquer paredinha barra ele. Então, não vai pegar no elevador, por exemplo. Então a gente precisa ter uma em cada prédio.
Não, e pior, coitado, quem mora, sei lá, no interior, né? Que não tem muito prédio. No interior Igual vai a demorar. cidade que tu vem, não pode ter prédio. Não pode. Mas aí você vai colocando antena, vai colocando antena, vai colocando antena. Só que a Vai tecnologia... ficar poluído, né? Exato. A tecnologia, ela tá desenvolvendo, ela tá melhorando, de fato. Faz um fio aí. A ideia é não ter fio, faz um fio. Não, mas faz um fio que, sei lá, a antena conecta no poste e o poste consegue fazer uma distribuição. Sei lá. Eu não entendo nada dessas coisas, mas, né? Sei lá, se alguém tiver ouvindo... Não é impossível, assim, você colocar um repetidor de sinal ou uma anteninha 5G em porque cada para e poste. pense, meu Deus, quanta antena. Eu prefiro ficar com 4G mesmo. Mas vamos lá, concorda que essas empresas, elas já tiveram que investir para comprar suas cotas de banda de 5G. Então elas já estão gastando muito dinheiro com 5G. Sim, sim. Elas vão ter que entrar num acordo com uma dessas 3 empresas para comprar um monte de antena, mas um monte. Mas eu acho que eles não vão comprar, tipo... Os celulares, as empresas de celulares que colocam antena 5G nos celulares, elas estão pagando mais caro nesse material para construir o celular. Sim. Então, sim, o 5G ele já vai começar a encarecer as coisas. Então, se você acha que seu plano de celular custando, sei lá, R$70 por mês está caro, saiba que quando vier o 5G full, as operadoras vão querer, né, começar a lucrar em cima. Mas eu vou falar pra você que a operadora que eu tenho, a vermelhinha, ela faz propagandinha de 5G. Nossa, mas eu lembro que a Vivo, ela começou a melhorar o tamanho da rede de 4G dela. Aí ela começou a chamar de 4.5G, só que o 4 era bem pequenininho e o 5 era gigante na propaganda. Nossa. Então era 4 pequenininho, 5G. Aí ela jurava que era o 4.5G. Mas era o 5G, né? É marketing, né? Marketing. Não, e o pior é que, por exemplo, quem não sabe, quem não entende, por exemplo, eu sou uma pessoa leiga. Eu não sabia muito e também sigo não sabendo muito, mas agora eu tô sabendo um pouquinho mais por causa do podcast. Mas quando você vai falar, uai, se pega aqui é porque tá funcionando, mas eu não sentia diferente, eu não entendia como que era. Então, quando essas empresas fazem esse tipo de propaganda, ilude muito a pessoa, porque a pessoa fala assim, nossa, eu contratei um plano que pega 5G. Exatamente. O senhor Nerso, que mora no interior e nem tem quase antena, judiação. Mas aí This is Brasil, né? Não tem muito jeito. O papel do marqueteiro é vender. Ele não vai falar... Tipo, sei lá, o cara que vendia sorvete com gordura trans não falava mal da gordura trans. Não, sim. Tinha gente que fazia propaganda de cigarro. Lembra? O carro do Ayrton Senna, lembra? O Marlboro. Marlboro era gigantesca. Então, Continua sendo, né? Então, tipo... É que agora pega mal, agora o cigarro é brega. Agora o negócio é vape. Tudo continua sendo ruim. Mas enfim, inclusive você que tem um colega que usa vape, chama ele pra um dia de academia. Chama ele pra ir com você. Vai lá. Só pra ver o que acontece. Chama. Fala pra ele... Deixa aqui nos comentários o que aconteceu. Eu sei que você tá ouvindo nosso podcast. Chama ele pro CrossFit. Não, eu sei que você tá ouvindo nosso podcast é incrível, mas tem um podcast do Dr. Drauzio Varela que ele fala sobre esse vape, o mal que faz isso. Então... Dá uma entendida, porque não é só você ficar soltando fumacinha com sabor de melancia. É um pouquinho mais do que isso. Bom, Recado dado. Falamos de 5G, interatividade, Chernobyl. Conexões, tecnologia, Chernobyl e vape. Realmente Enquanto esse podcast é muito sortido. Enquanto a convidada fala isso, ela tá segurando um pug no colo dela e fazendo carinho. E o pug parece muito entretido no podcast. É porque ele tava mordendo um negócio, a porta da minha adega. Então... Bom, enfim. Peguei ele. Você falou adega, me lembrou de uma outra aplicação muito boa do 5G. Minha Nossa Senhora. Lavoura. Agro. Agro é top. Agro é pop. Já pensou que legal você conseguir comunicar, sei lá, para um navio o quão cheio ele tá, por exemplo, com os containers? Ou, sei lá, você conseguir geolocalizar o trator, porque você a consegue lavoura... já, né? Então, você já consegue, só que é muito caro. Sim. É um plano de dados completamente diferente. Lembra daquelas caixas da Vivo que eles vendiam? Lembro. Tipo Vivo Box, lembra? Lembro. É um daquele pro trator.
Caraca. É caríssimo, é caríssimo. Eu sei que tem bastante trator hoje, né? Tipo, que tem tudo isso, tipo, você não tem uma pessoa que dirige, não, né? Exatamente. É só ali programado. Até tem a pessoa que dirige, só que para a pessoa saber aonde ela tem que passar e aonde ela já passou, vamos dizer que tem lavoura, que a gente tá falando de 18, 20 quilômetros. Não, mas o cara não faz nada. O trator, ele já sabe toda a rota que ele vai fazer, né? Não precisa necessariamente de uma mão humana. O cara não precisa fazer nada. Atualmente precisa. Ele só fica... De novo, lembra do milissegundo que eu falei pra você? Ah, sim. Então, mas se der alguma coisa Atualmente, a gente ruim... precisa ter um motorista no trem. Por mais que o trem seja só acelerar e parar, a gente pode ter um motorista no trem. Não, sim, mas eu quero dizer, nesses tratores, eles já têm uma rota toda preparada. Mas Então, aí é via satélite. É uma coisa que eu tinha lido há um tempo atrás. Fica uma pessoa dentro do trator, mas essa pessoa em si, ela não está fazendo nada. A não ser que ocorra alguma coisa. Por exemplo, o trator desviar da rota ou alguma coisa do gênero. Então tem que ter uma pessoa ali. Sim, acontece daí tem que ter uma pessoa ali. O satélite ele olha de cima, ele não leva em consideração o declive. Tem que recalcular toda hora. Mas ainda assim, porra, é muito legal. Porque é um muito agro, legal. né? Porque antigamente você tem um negócio que, sei lá, o agro totalmente sempre foi. manual, né? Não, o agro sempre foi extremamente tecnológico. Não, extremamente. mas não... O primeiro ar-condicionado que eu sentei na minha vida foi um trator. Ah, mas falou um menino que veio do interior também, né? Veja bem. Eu até hoje acho bonito quando eu vejo as vaquinhas. Mas então, tem muita aplicação pro agro, porque você poderia geolocalizar tudo, você poderia ter um mapeamento muito mais preciso das terras em si, sabe? Saber como é que está acontecendo, o que está acontecendo. Sim. Você poder monitorar com muito mais precisão. E aí, voltando para a cidade, você conseguiria, por exemplo, sei lá, tem o Waze que monitora o tráfego. Tem. Imagine um Waze muito mais preciso. Ah, sim. Um Waze com muito mais dado, com muito mais gente. Porque assim, o 5G ele não é só mais rápido e com menos latência. Ele, vamos dizer assim, que numa linha tem várias pessoas conectadas. Cabe muito mais gente nessa mesma linha. Ele é mais potente. Cabe muito mais gente. Então, é legal. Ele resiste muito mais. Então, acredito que vai ter muita empresa desenvolvendo uma aplicação para 5G. E aí eu não tô falando só de carro autônomo, tal, eu tô falando de realidade aumentada, sabe essa coisa de você imaginar o móvel na sua casa? Agora tá ficando bem comum, Tá ficando comum, né? Até mesmo depois de pintar a parede. Depois da pandemia e tal, ficou bem comum, né? Você pega, lê o ambiente e tal. E ele já dá a medida aproximada. Tem um aplicativo da Volks que você imagina o carro numa superfície. E você consegue dar zoom, abrir porta, ver motor, essas coisas. Maravilhoso. Já imagina como se fosse tipo um carro em tamanho real, na superfície, e ele imaginando você no carro. Não, seria bem legal. Mas aí eu acho que vai entrar aquele negócio bem da... É uma aplicação de realidade aumentada. Exato, Mas meio que do metaverso, quase, não? Também o metaverso. Mas é que o metaverso é uma outra coisa, assim. Eu espero que ele se faça do 5G para evoluir também, tá? Mas é uma outra coisa, assim. O metaverso esperamos que dê certo. Entendi. Hopefully. Mas beleza, já que estamos, tudo legal, né? Já deu para ter uma noção do Deu para ter uma noção. Uma outra aplicação boa do 5G é monitoramento. Como funciona? Bom, você consegue saber onde as pessoas estão, né? Dependendo do aplicativo que você tem, naquele buscar do iPhone e tal, você já consegue, né? Agora tem a AirTag também. Uhum. Mas vamos dizer que, por exemplo, no Japão isso já está sendo usado, na China está sendo usado, tem alguns lugares dos Estados Unidos que usa também, que é aquele reconhecimento facial. Quando você entra num prédio, por exemplo, governamental, em alguns lugares em Cupertino, na sede do FBI, por exemplo, acho que é Quantico, onde fica a sede do FBI, tem uma câmera, que ela tá sempre olhando para você, ela faz o reconhecimento facial, ela lê todo um banco de dados de pessoas procuradas, ela procura, por exemplo, a pessoa tem esse dado diferente no rosto, sabe? Sei. Bem aquelas coisas que a gente via em filme de antigamente, exato, de detetive, né? Exato. Só que por que é tão ruim? Porque a qualidade da câmera é ruim. Nossa, muito ruim, né? Sempre muito ruim a qualidade da câmera. Mas se você tivesse uma conexão 5G, você conseguiria ter uma câmera melhor e transferir esses dados com qualidade maior para um servidor,
ler mais rápido e conseguir monitorar a pessoa pra saber quem é essa pessoa. Entendi. Aí já imaginou, sei lá, tá tendo algum evento, sei lá, o carnaval na Paulista e os policiais têm essas câmeras gigantes, eles instalam em alguns lugares Sim. e ficam mapeando pra ver se tem alguma pessoa, sei lá, uma pessoa procurada, uma pessoa... Uma pessoa suspeita. Ou sei lá, chegou uma mãe e falou, olha, meu filho sumiu, tá aqui a foto dele, você pega, sobe num banco de dados e a câmera começa a procurar essa criança. Sim. E a pessoa que incrível. Ah, não, com certeza. Mas eu acredito que possa chegar em algum momento. É que eu acredito que isso, além de ter muito estudo, né? Tipo, tem que ter dinheiro. Tem que ter investidor. Eu acho que deve ser meio difícil você encontrar investidor. Porque é caro, né? Então, é uma promessa. Eu não sei mais se é tão difícil assim. Ah, claro, depende do jeito que o mundo tá. Mas, porque, por assim, exemplo, você hoje fala, tá difícil. Você fala tecnologia, as pessoas já dão aquela bambeada, falam, acho que eu vou ganhar dinheiro. Eu acho que vai ser Porque as interessante. pessoas imaginam o quê? O Google, a Amazon, o Facebook, Sim. né? Você fala tecnologia e realmente, eu acredito que vai, assim, grandes empresas vão fazer valia disso, sabe? Porque Do jeito hoje que a já Huawei tem tá fazendo. muita coisa. Porque, ó, se você for parar pra pensar, a gente é jovem, a gente nasceu ali na década de 90. Mas a gente viu toda essa evolução da tecnologia num período muito curto. Então, eu acho que o 5G vai ser a evolução da tecnologia, vírgula, para as coisas. Entendi. Porque eu imagino que, tipo, com De o 5G... possibilidades de acessibilidade. Exato. Eu imagino que com o 5G as coisas vão começar a conseguir se comunicar. Por exemplo... O carro, o celular, ou até mesmo... O carro é um bom exemplo. Estacionamento. Já imaginou um estacionamento inteligente que ele meio que guia o seu carro para onde estacionar? Sim. Ou até que ele estacione o seu carro sozinho? Não, mas daí tem que ser o carro, né? Sim, aí depende Mas do carro. daí Mas, por exemplo, no futuro, que eu acredito que não seja tão distante, porque já tem alguns carros com esse tipo de tecnologia sendo testado. Mas não vai ter motorista. Então, se o carro conseguisse mexer sem motorista, por que você precisa estacionar ele? Você desce do carro e deixa o carro fazer um Uber, indo levar outra pessoa em outro lugar. Porque hoje De já novo. tem o carro que faz que tem o Park Assistance, né? Que ele Estaciona sozinho. estaciona sozinho, tu não precisa fazer nada. Uhum. E a gente tá em 2022, isso já faz algum tempo. Tem, faz bastante Imagina, sei lá, em 2030. Então, agora imagine, tipo, isso mudaria todo o urbanismo, porque atualmente você precisa construir um comércio, é obrigado você deixar umas vagas. Se você O precisa ideal, fazer, né? O ideal. Não, se você vai construir agora, é obrigado. Para construir é obrigado a deixar um espaço para vaga. Verdade. Uhum. Você não pode... Eu posso estar falando uma besteira, ó, se você tem um engenheiro civil, aí, ó, dá uma corrigida em mim, mas o que eu tinha visto, dependendo da cidade, era assim. Ah, sim, varia da cidade. O que tem é prédio construído antigamente, que era para ser uma casa, E daí que aí foi alugado para um comércio, mas aí é uma outra história. Reformou, Sabe? É a história de enfim. motel dentro de cidades. Os que tem, não pode fazer mais, né? Na verdade não pode ser chamado de motel, né? Tem que ser chamado de pousada. E, enfim. Bom, mas regras. Mas imagine como que isso ia mudar o mundo. Se os carros conseguissem andar sem motorista, concorda que o seu carro ele precisa te levar, por exemplo, o carro vai levar a gente na academia. Sim. Ele não precisa ficar esperando a gente lá no estacionamento. Ele precisa estar lá a hora que a gente sair. Pra gente ir embora com ele. Mas nesse tempo, por que o nosso carro, ou o carro, não seria o nosso, a gente teria que mudar um pouco essa noção de propriedade privada do carro. Por que o carro ficaria lá esperando? Ele poderia estar levando uma pessoa que precisa de um lugar muito mais urgente, sei lá, uma senhorinha que estava ali onde é a academia, levando ela com as compras para casa. Sabe, o carro ia poderia... ter uma rotatividade. Exato. Né? Aí mas aí existiria também um padrão de carro, né? Então, tudo tende a um padrão, porque já foi padronizado que o carro tem que ter 4 rodas, sabe? Não. Sempre existe um isso padrão. Sim. Mas eu digo um padronizado. Bem, enfim, é uma possibilidade futura. Mas eu gosto de dirigir. Eu ia ter que parar de dirigir. Bom. Eu não tô gostando desse seu futuro. Você seria aquelas pessoas que hackeiam o Eu aparelho. ia... Você ia ter o Android dos carros. Eu assim, gosto sabe? de dirigir. Aquele que você pode colocar o que você quiser dentro. Eu ia ter, sei lá, um Maverick. Trocar uma marcha, sentir o motor. Mas não, isso eu acredito que muita gente gosta de dirigir e tal, de fato. Então não daria pra ser 100% assim. Imagina só eu ter a possibilidade de ter uma Lamborghini. Não ia ser tão fácil, mas imagina que, que maravilha. Mas, bom, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Convidado a recadinho final. Recadinho E jabá.
recadinho final, não deixem de curtir esse podcast. É feito com muito carinho. A gente fica muito feliz quando vocês deixam algum tipo de comentário, é bem bacana. Eu sou corretora de planos de saúde, então tem as redes sociais, o meu site e o meu YouTube. Então você tá dizendo pra mim que se um carro autônomo atropelar uma pessoa, ela precisar de um hospital e tiver cansada de esperar na fila, ela tem que ter um plano de saúde. Ideal ela ter um plano de saúde. Porque aí ela vai ter que esperar numa fila, mas vai poder reclamar. Exatamente. E a fila vai ser menor. Exato. E não só isso, a pessoa tem que contratar o quanto antes um plano de saúde, um seguro de vida. Por quê? Porque ele tem carência, então não dá pra você estar lá todo quebrado e querer contratar amanhã. Você tá dizendo pra mim que se um carro me atropelou, eu liguei pra você e falei, quero um plano porque eu não quero ficar esperando aqui na fila, não vai funcionar? Não vai funcionar. Você tem que ter um Você tem que pensar antes? Você tem que pensar, tem carência, É meio que nem a vida, então, né? Você tem que pensar antes. Você tem que pensar Curioso, vamos lá. Vamos lá. Mas é um quesito de segurança, então acesse www.conveniodesaude.online ou nas redes sociais também, conveniodesaude.online e o meu canal no YouTube, Corretora Sincera. Legal, top. Ó, gente, eu sou o Cláudio do Visual Modo, tá? Entra lá, visualmodo.com, a gente tem tema de graça e plugin de graça para WordPress, caso esteja fazendo um site, tá? Para as pessoas poderem acessar com o 5G. É o melhor. Se inscreve aí no canal, a gente tá no Spotify, no Anchor. Caso você queira dar uma apoiada aqui no podcast... Apoia! Tá? A gente tá no Orelo, tá? Escuta o podcast pelo site da Orelo, tá? Que aí dá uma força pra gente. Mas fala como que fala Orelo. Ué, Orelo, né? Tipo, O de ovo, R-E-L-O. Isso? Ou tem dois L's? Não, Orelo, isso mesmo, certinho. Tá vendo? Eu falo isso porque eu tenho dúvidas às vezes. Mas enfim, a gente tá em todos os lugares, também tá no Anchor, tá no YouTube, tá no Google Podcasts, tá no Apple Podcasts. Então, avalie aí se seu aplicativo permitir. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente tem outros 13 podcasts antes desse, dá uma olhada lá também. A gente tá aqui toda semana, então valeu, falou, até semana que vem e tudo de melhor. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.